Bom, pessoal, para a gente ter o Docker Desktop instalado no Windows, a gente precisa começar habilitando o Windows Subsistema Linux, o WSL, no Windows. Hoje não importa a versão, tá? Inclusive do WSL2, como a gente vai ver. A gente começa com habilitando via a PowerShell o WSL no Windows 10. Tá? O código é esse que está aí na tela. Ele demora um pouco para habilitar, tá? Mas isso vai permitir com que a gente tenha um Linux rodando dentro do nosso Windows. E a ideia do Docker Desktop é justamente essa, é não mais usar a virtualização como a gente tinha em ferramentas anteriores que foram descontinuadas, né? Então, o Docker ele passa a rodar no Windows de maneira nativa, num Linux, né? Essa habilitação do WSL ela pode demorar um pouquinho, tá? Mas aí, a partir desse instante, então, o WSL está habilitado no Windows. É o 1 primeiro. Tá? Aí precisa passar para a versão 2. Para o Docker Desktop funcionar, ele só funciona no WSL versão 2. Tá? Conforme a documentação aí da Microsoft, não são todas as versões de Windows 10, não são todas as builds. Né? O seu Windows tem que estar atualizado. Você pode ver até no CMD aqui qual é a versão, se a build do seu Windows está de acordo com a necessidade do WSL2, senão você tem que atualizar a versão do seu Windows, tá? No meu caso aqui, ela está de acordo, então dá para fazer, dá para atualizar para o WSL2. Então, a gente começa fazendo a habilitação da máquina virtual, tá? Eu estou seguindo a documentação da Microsoft, tá? Para a gente não ter grandes problemas aqui, tá? Esse é um pouquinho menos demorado, tá? Feito isso, a gente vai para o próximo passo, que é baixar essa atualização. Essa atualização, a gente baixa ela, mas a gente precisa de um reinício da máquina, tá? Então eu vou reinicializar a máquina antes de instalar, tá? Reinicializei a máquina, voltei daqui desse ponto, tá? E aí eu vou instalar esse recurso de máquina virtual, tá? Se você não reiniciar, como eu fiz aqui, claro que no vídeo só é uma piscada, porque está editado, mas ele não vai instalar, tá? Ou ele vai instalar e não vai habilitar, tá? Então não vai casar com o WSL, tá? Então reiniciou, instalou, ele é pequenininho. Aí, bom, vamos verificar o WSL2 agora, né? Vamos lá no PowerShell definir o WSL2 como padrão. Eu posso deixar o 1, tá? Mas não faz muito sentido. Então, como eu reiniciei, meu PowerShell estava fechado, né? Pronto. Você vê que ele não diz, olha, atualizei e tal. Ele dá uma mensagem te dando mais informações sobre o WSL2. Se ele deu essa mensagem, significa que o WSL2 está ativado na sua máquina. Aí a gente abre a Store, a loja da Microsoft, e vamos baixar uma versão de Linux aqui, que é para trabalhar aqui. Eu posso baixar várias, tem diversas. E nesse exemplo aqui eu estou baixando a mais atual para o momento, a LTS, né, a 20.04. Tá? Tem a 18, tem Mint, tem diversas versões na loja, vocês podem se divertir à vontade. Tá aí, ele já está instalado, tá? Já está rodando ali. Tá? Eu já tinha essa versão instalada, né? Mas aí você baixa, olha lá, na documentação tem todas as versões disponíveis e tal. Se você quiser, inclusive, dá para instalar um terminal, o novo terminal da Microsoft, ou se você quiser trabalhar com PowerShell, quiser, enfim, tanto faz. Bom, resolvida essa parte, aí a gente vai passar para a instalação do Docker Desktop for Windows. Pessoal, o Docker Toolbox, eu tenho até vídeo dele aqui,
ele foi descontinuado porque o Docker Desktop passou a ser disponível também para o Windows 10 versão Home, para qualquer versão. Então não há mais a necessidade de usar o Docker Toolbox com o VirtualBox. A gente usa o Docker Desktop com o WSL 2, né? E baixa o Docker Desktop e usa um Docker nativo, né? Ou o mais próximo do nativo possível, já que o Docker nativo seria Linux mesmo, tá? Fazendo o download, dependendo da tua conexão, ele pode demorar um pouco mais, um pouco menos, né? E a partir daí você já pode executar. E aí essa instalação e configuração é bastante simples, né? Não tem grande... Ele vai começar a instalar o Docker Desktop na sua máquina. Tá? Eu estou usando a versão 3 aqui nesse vídeo, né? Essa instalação ela é um pouco comprida, ela é um pouquinho demorada e não tem grandes configurações. Toda a configuração é feita pela própria ferramenta de instalação, né? Então é só o tempo de descompactação mesmo e tal. Você não tem grande interação na instalação. Então, uma curiosidade, tá? Antes de rodar o Docker Desktop, se você usava o Docker Toolbox antes, você tem que desinstalar o Docker Toolbox, porque senão o Docker Desktop ele verifica a instalação do Docker Toolbox e ele tenta rodar, o Docker Desktop tenta rodar pela imagem do Docker Toolbox, o que não é recomendável, tá? Já que a gente está instalando o WSL e tal, não é recomendável. O ideal é ter uma instância limpa do Docker Desktop. Então, se você usava o Docker Toolbox, não precisa desinstalar ele primeiro, tudo bem. Pode seguir até aqui, mas num dado momento eu vou mostrar aí a inicialização do Docker Desktop, né? E aí antes disso, você apaga o Docker Toolbox. Aí, pronto. Finalizou, tem ali Close and Logout, não faça isso. Não clica nesse botão, tá? Ele dá um bugzinho lá. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou aqui na inicialização de programas do Windows e vou desativar o Docker Desktop, porque quando ele instala, ele ativa o Docker Desktop na inicialização e ele é muito pesado para inicializar com Windows. Dependendo da sua máquina, pode ser pesado. Então, desativei, reiniciei na mão. Agora que ela reiniciou, aqui ó, agora eu na mão mandei abrir, tá? Claro, de novo, edição de vídeo, tá? Eu pausei o vídeo e na reinicialização, né? Tá aqui ó, ó o Docker inicializando aqui ó, em background, Docker Desktop. Ele fica em background, tá? Para quem se incomodava com aquela janelinha do PowerShell ativa lá do CMD do Docker Toolbox, tá? Ele fica aqui no tray, tá? Do Windows. Ele demora um pouco. A ideia do Docker, né, é você ter, conforme a gente até conversou em aula e tal, processos pequenos e tal, mas alguns processos são maiores e são mais pesados, como é o caso dos sistemas gerenciadores de banco de dados, que é o foco desse vídeo. Tá? Então, você vai ver no gerenciador de tarefas do Windows um processo de memória, de virtualização de memória, com um consumo muito alto de memória, se você usar dessa forma. Pronto, aqui inicializou, está aqui o dashboard dele, né? Eu vou abrir o PowerShell e vou seguir o que ele diz, né? Eu vou criar um Hello World aí, um
um container de Hello World. Não achou a imagem, baixou, beleza. Olha lá, tá rodando. Quer dizer que o Docker Desktop está funcionando. Ele está rodando o Docker direitinho, tá? Então, a partir daqui, a gente está apto a trabalhar com Docker no Windows. Tá? Aqui eu consigo ver as imagens que ele baixou, né? Tá aqui, ó. Essa daqui, ó, é um código para o SQL Server, ó. Docker run -v é o volume. Eu vou criar uma pasta, né? Para que isso? Eu vou vincular uma pasta do Docker com uma pasta minha. Tá aqui, ó. Essa pasta minha, ela vai servir para vincular com essa pasta do Docker. E aí tudo que eu fizer nessa pasta do Docker vem para essa minha pasta. Então eu consigo fazer backups e tudo mais. O time zone de São Paulo, aceito toda a parte de lógica, criei um password, a porta 1433, o nome SQL Server 2019, você pode mudar, restart always, né? E ali a imagem. Tá? Dependendo da máquina, demora pra caramba. Então eu vou pular aqui, eu já baixei a imagem, né? Ele pode demorar um pouquinho lá, tem seu, acho que é 1 GB, 1.2 GB, alguma coisa assim. E já vou baixar o Management Studio, né? Para rodar ele. A instalação do Management Studio é extremamente simples, pode baixar a última versão, tal. Se você quiser ter o debug, é bom baixar 17.9.1, mas pode baixar 18, que é a última, 18. Qualquer coisa, eu já tenho ele instalado, tá? Tá ele aqui, né? A instalação é simples, next finish, não tem nada. Então eu já posso aí me conectar ao banco de dados, tá? Como eu criei o banco de dados e coloquei com a opção Restart Always, é só colocar aqui o endereço do Docker local 127.0.0.1, 1433. O usuário é o SA, a senha é o que eu coloquei lá naquele comando. Tá aí, ó. Ó o pinguinzinho ali, ó. Tá no Docker. Tá? Já posso fazer um teste aqui, vou fazer uma consultinha básica, uma consulta de data. E é isso, turma. Com o Restart Always, toda vez que você abrir o Docker Desktop, o SQL Server já vai ser carregado. E se você quiser fechar, vai lá na baleinha, botão direito, fechar.